Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, da qual nós lemos há alguns instantes, no capítulo 4, e vamos reler apenas o versículo 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Enquanto os irmãos encontram, faço o registro de que hoje, terceiro domingo de maio, é o dia do jovem presbiteriano. Então, jovens presbiterianos, parabéns, Deus os abençoe. Ao final, estaremos fazendo uma oração pela vida de todos os jovens presbiterianos. É o DJP, Dia do Jovem Presbiteriano. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai eterno, queremos te render graças pela tua palavra e que ela mesma possa falar conosco nesta noite e sejamos assim desafiados a fazer o melhor para a tua glória e honra, a sermos praticantes daquilo que tua palavra nos ensina e que o teu Santo Espírito aplique esta mesma palavra em nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Deixa eu só ativar aqui novamente. Irmãos, essa passagem bíblica, ela se encontra em um contexto em que as suas orientações, ou seja, as orientações do apóstolo Pedro, elas apontam para a proximidade da volta de Cristo. É quando ele já estava, e quanto mais nós hoje, na expectativa do retorno de Cristo. E tudo isso deve condicionar decisivamente, de maneira direcionada, todo o comportamento de quem o espera. Ou seja, agir de maneira intencional e não meramente no automático. E esta expectativa requer, então, dos que compartilham criteriosidade e sobriedade, conforme o próprio texto nos ensina, para que assim estejamos sintonizados ou sintonizando a vivência diária com a oração que os crentes dirigem a Jesus. E esse critério, conforme o próprio Pedro, é o amor, estando acima de tudo, associado com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Os cristãos, então, experimentam esse amor no encontro com o Salvador. E João, o apóstolo João, ele registra também uma expressão interessante com relação a esse tema. Lá no capítulo 4, versículo 10 e 19 do Evangelho de João diz: nisto consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e por causa disso foi o que Ele fez. Enviou seu Filho como propiciação, como a substituição pelos nossos pecados, ou seja, para sofrer pelos nossos pecados. E assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o apóstolo, então, o apóstolo Pedro, ele enfatiza esse amor em 3 aspectos da vida do discípulo, envolvendo no verso 8º, parte B, do texto que nós lemos, do capítulo 4, esses primeiros versículos, a prática do perdão. E neste ponto, o próprio apóstolo, ele vem de um aprendizado inesquecível, pois, outro momento, ele perguntara a Jesus quantas vezes se deveria perdoar o irmão, e Jesus diz o quê?
70 vezes 7. Mas só 70 vezes 7? 490 vezes? Não, isso é apenas exemplificativo. Ou seja, pode ser muito mais do que isso. Quantas vezes o Senhor perdoa o nosso pecado? Apenas 490 vezes? Eu acredito que passa um pouquinho, no decorrer da nossa vida, Então, isso é apenas exemplificativo e não taxativo, certo? E vamos encontrar no verso 9 ele tratando da hospitalidade. Só a experiência do acolhimento por Deus capacita o acolher também. E por isso o apóstolo enfatiza esse aspecto. E um dos pais da igreja, chamado Atanásio, ele foi perguntado como ajudaria alguém a chegar à fé. Alguém perguntou para ele, e a resposta foi: eu o convidaria a morar 1 ano em minha casa. Eu o convidaria a morar 1 ano em minha casa. Ou seja, eu estaria acompanhando ali diariamente, testemunhando, diariamente falando de Jesus para ele. E nos versículos 10 a 11, trata do serviço. A graça de Deus capacita então a servir. E este serviço se concretiza no testemunho da palavra e na ajuda concreta. E esta concretização do amor não se limita aos irmãos na fé, mas inicia entre eles. Onde ela não for vivenciada na comunhão dos crentes, ela não acontecerá fora dela. E a parte B do versículo 11 apresenta, por fim, o apóstolo apontando para a meta e o propósito de tudo isso. Ou seja, todas as ações do crente, tudo deve resultar exclusivamente na honra e na glória de Deus. E assim todo louvor próprio e toda alta compensação, todo alto merecimento, eu merecia isso, eu não merecia isso, cai por terra, porque tudo é para a glória de Deus. E olhando para esse contexto, irmãos, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte tema: a graça do servir. A graça do servir. Mas como definir graça? Como é que a gente pode definir essa expressão graça? Graça é uma expressão de origem, quando vem da origem latina, Ela significa benevolência, mercê, estima ou um favor em que se dispensa alguém ou se recebe de alguém. E também para corresponder a características agradáveis de uma pessoa. Já viu aquele, fulano é uma graça, ou seja, algo agradável, que vem de uma pessoa. Mas quando se olha, se muda o foco para a teologia, para aquilo que a Bíblia nos ensina, graça consiste então no presente sobrenatural concedido por Deus como meio da salvação. Ou numa expressão popular, quando vai definir graça, diz: graça é o quê? Quando você pergunta a qualquer um dos crentes, já está decorado. Graça é favor imerecido, ou aquilo que a gente não merece. Ou ainda, no dizer do nosso irmão, pastor John Piper, favor imerecido realizado por alguém que não tinha a obrigação de fazer. Mas, no nosso contexto, graça então está relacionado a essa benevolência que Pedro então aponta aqui. E servir, como podemos definir esse servir? Servir vem de uma expressão grega chamada doulos, que é servo, que pode então ser definido como a qualidade de um homem de condição servil, alguém que se rende à vontade do outro, aqueles cujo serviço aceito por Cristo para estender e avançar sua causa entre os homens. De forma que, juntando essas duas palavras, nós vamos então que servir traz uma recompensa, uma satisfação, e poderia então acrescentar que traz uma satisfação como poucas coisas na vida. Eu não sei quantos aqui participaram de alguns momentos especiais na vida desta igreja, quando nós fomos fazer alguns avanços missionários lá em Tabocas. Quem foi? Então o que é que acontece, irmãos? A gente saía geralmente no sábado, logo cedinho daqui, passava o dia lá, voltávamos, dormíamos, domingo de manhã e voltávamos no domingo à tarde. Mas você chegava cansado?
Sim, chegava. Mas chegava satisfeito porque a gente tinha servido ali. Alguns também foram para os índios Pancararus, lá em Petrolândia. Tive a oportunidade de ir uma vez, irmã Ana, acho que foi umas 2 vezes, Ana Maria. E o sentimento é o mesmo. A gente vai lá, serve, às vezes é cansativo, mas você volta ali satisfeito porque você estava servindo. Aqui próximo de nós, quando a gente vai aqui no Sopão, diminuto, bem pequenininha a situação nossa, mas também a gente tem a graça de servir, a satisfação de estar ali. E às vezes quando a gente olha ali algumas situações, a gente volta alegre por fazer isso. E tantas outras situações que a gente poderia citar aqui. Mas enfim, o que é que nós devemos então fazer diante disso? A graça de servir me leva a 3 perguntas. E a primeira é: a quem devo servir? A quem eu devo servir? Pedro diz que devemos servir uns aos outros. Está logo no início do versículo 10. Servir uns aos outros. Então o cristão é alguém que é discípulo de Jesus. O Senhor que se fez servo e veio ao mundo, não para ser servido, mas para servir, conforme Marcos 10:45. O Senhor que usou a bacia e a toalha como as suas ferramentas, ou seja, ali naquele episódio do lava-pés. E quando se trata de servir uns aos outros, envolve servir os de casa, a nossa família, servir os da igreja e servir os de fora. Envolve o que Pedro já trabalha aqui nos versículos anteriores, que é o amor. Envolve a renúncia, envolve o comprometimento. E o renunciar, irmãos, muitas vezes está relacionado a renunciar ao nosso eu, renunciar ao nosso preconceito, renunciar ao nosso orgulho, renunciar muitas coisas que prendem ou que nos impedem de servir de maneira deliberada. É quando nós somos muitas vezes levados a mudar alguns conceitos. Quando às vezes somos levados a olhar de uma outra forma determinadas circunstâncias ou determinadas situações. Você já pensou em dados momentos, então você chegar alguém que está ali moribundo ali na rua e você chegar lá e servir? Ou será que a gente faz como o sacerdote e o levita, que passa de largo, enquanto que o samaritano foi lá e ajudou? Então são situações às vezes práticas no nosso dia a dia. Lógico que tem muitas vezes que as pessoas estão ali e estão colhendo talvez o resultado de alguma semente que plantou no passado. Mas isso não isenta a nossa responsabilidade de servir. Mas o servir começa onde? Isso é o de fora. Mas começa na nossa própria casa. Servir uns aos outros. Quantas vezes um familiar nosso pode, de fato, estar precisando de alguma coisa e às vezes a gente serve o de fora e não serve o de dentro? Então começa em casa. Começa na igreja. Ou melhor, segue para a igreja. É quando a gente vai servir aqueles que estão na igreja. E a orientação bíblica é servir aos domésticos da fé. E aí, atendeu essa necessidade? Vamos servir aqueles que estão fora. Certo? Então existe esse grau de intensidade. Mas também envolve o comprometer-se. De uma expressão latina também, que é o compromittere, que significa pactuar, sujeitar-se, estar de fato compromissado, pactuado com o reino de Deus. E quando a gente fala de reino de Deus, alguns pensam que o reino de Deus é só quando Jesus voltar. Mas quando a gente olha para a Bíblia, ele já inaugurou o reino de Deus quando ele veio na primeira vinda. E nós fazemos parte desse reino, nós somos os súditos desse reino e estamos aqui para servir nesse reino, fazendo com que a palavra de Deus
ela possa tomar uma dimensão prática em nossa sociedade. E isso vai se desenvolver a partir de nós, a partir do nosso testemunho. E como é que nós temos testemunhado nessa sociedade? Eu sei que tem os desafios, eu sei que muitas vezes não é fácil, mas a gente precisa ter essa visão de reino para testemunhar aqui nesta sociedade. E não fazer como saiu uma matéria na BBC recentemente, uma matéria escrita, que o título fala dos narcopentecostais. Ou seja, existe um complexo de favela no Rio de Janeiro, que agora é complexo de Israel. Como tem complexo do alemão, agora é complexo de Israel. A gente pode dizer, que coisa bacana, né? Se tornou agora todo mundo crente lá. Não é bem isso, não. São pessoas que se dizem crentes, mas continuam traficando. Estão dentro da igreja, mas continuam traficando. Por isso, e mais numa linha pentecostal. Então não tem os neopentecostais, então agora atribuir essa nova nomenclatura. Narco, que vem de narcotraficantes, narcopentecostais. Então isso é um desserviço ao evangelho. Certo? Eu não estou falando de crentes verdadeiros não, irmãos. Estou falando de pessoas que ali se passam como crentes, estão dentro da igreja, mas continuam na vida errada de sempre. E dessa forma, irmãos, somos então desafiados a de fato nos comprometermos e sempre tendo em mente que precisamos então servir a nossa família, servir aos domésticos da fé e servir àqueles que estão à nossa volta. Mas em segundo lugar, com o que eu devo servir? Pedro diz, ainda no mesmo versículo, que cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. Na sequência ele diz, olha, cada um conforme o dom que recebeu. Primeiro, assim como a cada cristão foi atribuído um lugar no corpo de Cristo, cada um recebeu também a capacitação espiritual correspondente à realização de sua função. Portanto, cada crente é capaz de contribuir de alguma forma no reino de Deus. Ninguém é estéril no reino de Deus. Pode, talvez, você não ter ainda desenvolvido o seu dom, mas todos nós somos chamados para servir no reino de Deus. Um segundo aspecto é que o objetivo de Pedro não é apenas ensinar que cada um é capaz de contribuir e isto ficar apenas na teoria, mas que cada um deve fazê-lo de uma maneira prática no reino de Deus. Assim, nenhum crente deveria permanecer como um mero espectador na igreja, mas trabalhando e não apenas olhando outros trabalharem. Ou seja, todos estarem envolvidos em alguma área do serviço na igreja. E qual é o seu dom? Olhando para isso, Deus tem te chamado para quê? Qual é o seu chamado? Já parou para pensar nisso? Qual é a habilidade que você tem e que você pode servir na igreja? Pode servir ao próximo, pode servir na sociedade como um súdito desse reino de Deus? Vamos perceber, irmãos, que às vezes tem crente que é super atuante no seu trabalho, exerce até funções de liderança. Na faculdade estimula ali grupos de trabalho, mas às vezes na igreja é inoperante, é estéril. Numa expressão popular, é aquele que vem apenas aquecer os bancos todos os domingos, mas não está servindo, é apenas isso. Na expressão mais popular ainda, vem esquentar o banco todos os domingos, mas não serve a Deus de uma outra maneira no reino. E nós precisamos, irmãos, ser despertados para isso. E dessa forma, a olhar qual é o dom que tem queimado no nosso coração, o que é que Deus tem nos chamado para fazer, ou seja, desterrar esse dom. Não é fazer como aquele que recebeu um dos talentos, eu recebi só um talento, eu vou enterrar. Eu sei fazer só uma bobagem, uma coisinha pequena, isso não é importante para o reino de Deus, eu vou enterrar. Não! Nós somos desafiados a usar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado
E talvez Ele não tenha nos dado nada grande aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é grande, porque Ele proporcionou, nos presenteou isso, e a gente pode sim desenvolver isso e multiplicá-lo. E à medida que nós somos fiéis no pouco, o Senhor vai nos colocando sobre coisas maiores. Então nós temos que despertar para isso. Olhemos para muitos exemplos bíblicos: José, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e tantos outros personagens que o Senhor chamou para servir, e eles ali o serviram. João mesmo disse: filhinhos meus, eu escrevi a vocês porque conhece o Pai. Pai, eu escrevi a vós porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, aproveitando que é o dia do jovem presbiteriano, eu escrevi a vós porque são fortes, e em vós a palavra de Deus permanece, e tendes vencido o maligno. Ou seja, somos desafiados a atender o que Deus tem requerido para nós. Então, nós precisamos servir com o quê? Com os nossos dons. Primeiro, a quem servir? Aos de casa, aos da família, da igreja e os de fora. Como servir? Com os nossos dons, com aquilo que Deus tem lhe presenteado. E ao final, como devo servir? Pedro diz que devemos servir como bons despenseiros. Olha o final do versículo: como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada cristão então deve colocar o dom que recebeu a serviço de todos, porque ao receberem dons, os cristãos, eles se tornam dispenseiro da graça de Deus. Quem os recebe, recebe a graça de Deus. E, de acordo com reverendo Hernandes Dias Lopes, tratando esse texto, ele diz: ter um dom espiritual é como ter um depósito da graça que deve extravasar, porque a graça é para ser doada. É como se você então pudesse estar se enchendo e transbordando, e isso atingindo outras pessoas. E dispenseiro ou mordomo era então uma função muito importante naquele tempo. Era o encarregado da casa do Senhor, administrando os bens para atender às necessidades de toda a família. Quando eu falo do Senhor aqui, não estou falando do Senhor do céu, não. Estou falando de alguém, que era um empregado, e ele ali administrava os bens do seu Senhor. Tinha a despensa lá, tinha todo o depósito, e era ele que estava ali atendendo às necessidades, dispensando, direcionando, e coordenava toda essa administração domiciliar, e sobretudo de servir à mesa. Então devemos olhar para os nossos irmãos como superiores a nós, a quem devemos servir com fidelidade. Como assim, pastor? Eu inferior a fulano? Isso mesmo. É olhar como os outros superiores a nós. É o princípio da humildade instituído em Jesus. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quiser servir, que vá servir primeiro. Então nós somos chamados, irmãos, para dispormos a servir, para sermos servos. E quando a gente se acha superior aos outros, sabe o que é que acontece? É um orgulho miserável que está enraizado no nosso coração. E o que Jesus, por meio do seu exemplo, lá do lava-pés, ele ali mesmo se considera como servo, lavando os pés poerentos dos seus discípulos. Porque em determinadas áreas da vida, nós podemos até fazer algo melhor do que outra pessoa. Mas a palavra do Senhor não diz que tudo vem de Deus? Então nós fazemos melhor porque o Senhor nos capacitou para isso. E devemos procurar fazer o melhor, sim. Fazer o melhor daquilo que fazemos. Outro dia, um colega estava compartilhando comigo a respeito da pregação, e ele dizia: Joab, olha, eu posso não ser um dos melhores pregadores, mas a melhor coisa que eu faço é pregar. Ele diz, é como se dissesse, das minhas habilidades, a melhor que eu tenho é essa. Enquanto
que a gente precisa então procurar fazer o melhor, aquilo que Deus tem nos chamado a fazer, mas não com a motivação para ser melhor do que os outros, mas para fazer o melhor para a glória de Deus. O que você sabe fazer melhor? Sei fazer melhor orar. Então ore, procure se empenhar nisso com toda eficácia. O que eu sei fazer melhor é tocar. Toque o melhor que você puder. O que você fazer melhor é cantar. Cante da melhor forma, se prepare o máximo possível, não para a sua glória, mas para a glória de Deus, não para ser melhor do que o outro, mas para você fazer o melhor. O que eu sei fazer melhor é servir, é receber as pessoas, então se empenhe em fazer o melhor. O que eu sei fazer melhor é eu atender, a fazer caridade, assistência social, então faça isso. O melhor que eu sei é trabalhar aqui na projeção, então faça da melhor forma, é na transmissão, faça da melhor forma. Estou citando aqui exemplos práticos do dia a dia, mas a gente tem N coisas que a gente pode fazer. O melhor que eu sei fazer é uma feijoada. Cadê a irmã Bosco aqui? Então, faça a sua melhor feijoada. O melhor que eu sei fazer é o munguzá, irmã Ana Maria. Então faça o munguzá. O pastor Marcelo, quem gosta desse munguzá, acha maravilhoso. O melhor que a gente sabe fazer. Então faça da melhor forma possível para servir ao Senhor. E Pedro então diz que somos dispenseiros de quê? Da multiforme graça de Deus. E a palavra multiforme significa de diversas cores. Visualmente seria como um cristal que reflete a luz em várias tonalidades, com uma sempre nova, surpreendente combinação de cores e tons. Portanto, para cada situação da vida ou provações, Deus, por meio da execução dos dons dos seus servos, providencia a manifestação de porção da sua graça suficiente para atender àquela necessidade. Ficou claro? Para cada situação da vida, Deus providencia graça suficiente para suprir aquela necessidade. Tem gente que diz, eu não vou aguentar essa situação. Deus vai dar graça suficiente para que você suporte aquela situação. O dia está difícil. Deus vai dar graça suficiente para que você vença esse dia. Amanhã é outro dia. Sabe o que é que acontece, irmãos? Às vezes a gente se aperreia, aqui no nordestês, com as situações da vida. Mas, sabe o que é que Deus faz? Dá graça suficiente para você passar por aquele aperreio. Vai ser um dia? Vai ser 2? Vai ser uma semana? Não sei, mas vai passar. E Ele vai dando graça para a gente vencer cada dia dessa situação. E amanhã é um novo dia. Daqui a 7 dias é uma nova semana. Daqui a 30 dias é um novo mês. Daqui a 365 dias é um novo ano. E aí a coisa vai passando. A situação que ontem era de um jeito que você não via a solução, amanhã já tem uma solução. E Deus é aquele que vai providenciando a graça de cada dia para suprir e atender cada necessidade. E o que a gente precisa é descansar nele e agir de acordo com as condições que a gente tem naquele momento. E pedir ajuda se for necessário, porque às vezes quando a gente está envolvido na situação, a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. E olhando para tudo isso, vem alguns desafios. E talvez a primeira pergunta que surge é, além de tudo isso que nós já vimos, como posso servir de maneira graciosa? Se aperfeiçoe naquilo que você faz. O que você faz de melhor, procure fazer melhor ainda. Eu sei fazer várias coisas melhores. Faça nessas várias coisas o melhor que você pode. Mas talvez tenha uma coisa que você é a melhor de todas. Então se aperfeiçoe naquilo. Seja também um agente de multiplicação. Eu sei fazer isso aqui, eu vou levar outras pessoas a fazer isso. Não guarde o dom só para você. Multiplique.
Seja uma frase, né, uma palavra que é muito falada, né? Seja um influenciador, um influencer, mas no bom sentido aqui. Influencie as pessoas com aquilo que você é, com aquilo que você faz de melhor. Procure impactar o ambiente em que Deus lhe colocou. Tem muita gente que às vezes Deus colocou ali num trabalho, a gente só faz reclamar do trabalho porque é difícil. Mas procure ser um agente influenciador ali onde Deus lhe colocou. Deus não lhe colocou ali por acaso, Ele colocou ali com um propósito. Então faça a diferença onde Deus colocou ali. Que você possa impactar aquelas pessoas que estão ali à sua volta. Que você possa impactar essa geração. Porque, irmãos, quando a gente passa pela vida das pessoas, a gente vai deixar marcas. Quais são as marcas que a gente está deixando na vida das pessoas? Qual o impacto que a gente está provocando na vida das pessoas? Será que é um impacto positivo ou impacto negativo? Qual o legado que a gente tem deixado na vida das pessoas? Se hoje o Senhor dissesse, venha para o meu seio, venha morar comigo, quais as marcas, qual o legado que nós iríamos deixar na vida das pessoas que passaram por nós? Quais as marcas? Qual impacto você provocou na vida das pessoas? Nós somos chamados para fazer a diferença. Somos chamados para fazer a diferença e não ser apenas mais um na multidão. Somos chamados para fazer a diferença. Mas às vezes, irmãos, nós alegamos, temos muitas desculpas. Eu não tenho tempo. Sabe de uma coisa? O tempo, ele é democrático. Eu falei isso recentemente, acho que foi na escola dominical do domingo passado. O tempo, ele é democrático. Quantas horas você tem por dia, Manassés? Quantas horas você tem, Robson, por dia? 24 horas. Se eu fosse perguntar a qualquer um de vocês aqui, todos iam dar a mesma resposta. Se eu perguntar a alguém que está lá no Japão, ele vai dizer 24 horas. Lá nos Estados Unidos, lá na Alemanha, lá na Itália, 24 horas. Ou seja, todos têm 24 horas. Temos as nossas atividades, temos o trabalho, temos família, temos lazer, mas muitas vezes nós fazemos tudo na vida e para o reino de Deus entregamos as sobras. Então nós somos desafiados a servir nesse reino, não entregando as sobras, mas as primícias, aquilo que Deus tem requerido de nós. E quando eu falo de trabalhar para o reino, é estar presente na igreja, nas atividades da igreja também. É estar fazendo outras atividades que a igreja desenvolve, extra-tempo, também. Mas é onde eu estiver, eu ser um agente desse reino de Deus. Onde eu estiver, eu ser um influenciador, um influencer, como um súdito desse reino de Deus. Eu fazer a diferença, impactar vidas, onde Deus tem me colocado. Portanto, a falta de tempo não é uma desculpa para eu agir e atuar no reino de Deus. Nós somos desafiados a fazer o melhor, onde Deus ali nos colocou. Então, muitas vezes não é falta de tempo, é falta de prioridade, é falta de foco, é falta de intencionalidade. Ou seja, eu intencionalmente, eu sou um agente do reino de Deus. Eu vou fazer a diferença onde Deus me colocou e vou também servir na igreja que Deus tem me colocado. Que o Senhor então possa aplicar esses princípios às nossas vidas e nos ajude a servir de forma graciosa, onde Ele assim nos chamou, onde assim Ele nos colocou. Se foi na sua casa, sirva com eficácia. Se foi na igreja, faça o melhor que você puder. Se é lá no seu trabalho, é na universidade, é na escola, onde Deus tem levado, possa fazer
a diferença, possa impactar vidas aonde o Senhor lhe colocou. Que o Senhor então nos abençoe e continue sendo conosco a cada dia do nosso viver. Em o nome de Jesus.